Olá pessoal, bom dia, como vai dessa semana especial? Hoje a gente vai ler o que é sem dúvida o salmo mais famoso de todos, né? Talvez você não saiba o número do salmo, é o 23, mas se eu falar ao começo, o Senhor é meu pastor. E aí provavelmente você vai terminar com algo como nada me faltará, né? Mas a gente vai ver que esse é o salmo mais famoso e também um dos mais mal traduzidos. É talvez um dos maiores erros de tradução de toda a história, né, da Bíblia. Tem algumas coisas, né? Tem uma coisa que é a ideia de que o fruto da árvore do conhecimento era uma maçã, não aparece em nenhum lugar. Tem a questão do mar vermelho, que não é mar vermelho, né? É mar de juncos e virou mar vermelho. E essa aqui eu poria na história da crítica da tradução bíblica, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E não é isso, a gente vai ver. Já tem dois problemas aí nessa frase. Bom, então a gente vai falar desse Salmo 23, um dos salmos mais famosos, como eu disse, nessa semana especial, e vamos começar a falar um pouquinho dessa primeira frase já, né? Bom, ele começa dizendo o seguinte: Mismor le David, Adonai roi lo echsar. Então já vamos lá. A primeira palavra aí, Mismor, está traduzida como salmo, e ok, é um salmo, mas não é o nome clássico para o salmo, né? Quem conhece um pouquinho de hebraico, de judaísmo, como é que a gente chama o livro dos salmos? Teilim, né? Que vem de uma palavra que tem a ver com louvor, tá? Então é como você fazer, são louvores a Deus. Isso é a ideia de salmos em hebraico. A palavra mismor, ela é mais corretamente uma melodia, tá? Então já aparece aqui claramente uma questão muito importante em alguns dos salmos, não em todos, mas no Salmo 23 sim, que ele era para ser cantado, que ele era uma melodia. Então, na verdade, a gente deveria já começar a traduzir isso aqui como uma melodia de Davi, né? É como se o Davi aqui está agindo como um compositor, né? Ele não é só um poeta, só um salmista, ele é um compositor. Então é um salmo de Davi, entre aspas, mas é uma melodia de Davi. E aí aparece o nome de Deus, né? Adonai roi lo echsar. Bom, a palavra Adonai roi, ou a expressão Adonai roi, o pessoal vai traduzir como o Senhor é meu pastor, né? Bom, na verdade, essa palavra roi não é exatamente meu pastor. Não é o substantivo pastor com o sufixo, né, meu. Mas é como falar o seguinte: Deus é o pastor de mim. Aí você vai falar, ué, qual que é a diferença, Yair, né? O meu pastor, o pastor de mim. Não, a ideia é que o Senhor me pastoreia. Então a metáfora que já começa no Salmo 23, e é uma metáfora muito bonita, como várias outras metáforas no Salmo, é que Davi está se comparando com uma ovelha e Deus como o pastor dele. Então assim, o Senhor é meu pastor, eu acho que passa um pouco a ideia errada, né? É o Senhor pastoreia em mim, eu sou o objeto do pastoreio de Deus, tudo bem? Agora, o principal erro de tradução está no final, lo echsar. E como eu falei, se você for na sua Bíblia, provavelmente vai estar ali, nada me faltará. Eu comparei pelo menos 3 versões em português e é isso. Bom, e aí vamos lá, vamos fazer alguma análise. A palavra ló em hebraico significa não, tá? E aí o verbo echsar foi traduzido com não terei falta, né? Se o Senhor é meu pastor, ou se o Senhor me pastoreia, eu não terei falta. E aí a interpretação, né, essa tradução acabou sendo interpretada, e ela ficou o seguinte: bom, eu não terei falta de nada, que aliás a palavra nada não aparece em hebraico, é uma palavra que nem sei se tem direito em hebraico, né? Então virou não terei falta de nada, e aí traduziram e interpretaram como então nada me faltará. Percebe? Essa é a ideia. E você poderia até traduzir assim, se você falasse que esse lo erce, né, não terei falta de nada, tá falando num sentido de você ter um complemento. Eu vou recorrer um pouquinho, desculpe aqui, às aulas da professora Neuza, da quinta série do português, né, que ensinava lá que alguns verbos exigem complemento e outros verbos não, né? Você tem verbos que são transitivos e intransitivos. Esse verbinho que aparece aqui no Salmo 23, ele pode aparecer com complemento, e em alguns casos da Bíblia ele aparece. Então você fala o seguinte: olha, não me falta pão, não me falta água, né? Não me falta, sei lá, segurança, ajuda de Deus e tal. Mas aqui
o verbo, do jeito que ele está construído, ele não tem complemento. Ele está acabando no não exar e não tem complemento. Então, esse verbo, ele está falando que ele está conjugado na primeira pessoa e é, portanto, a própria pessoa que não vai faltar. Não é algo que vai faltar para a pessoa ou não vai faltar para a pessoa. É a própria pessoa não vai faltar. Então, a tradução correta de lo exar é eu não faltarei. Agora você vai falar assim, pera, como assim eu não faltarei? Né? E cuidado com essa interpretação, porque tem gente que vai também entender assim, eu não faltarei quer dizer que eu não cometerei faltas. Não, tem nada a ver com isso. Eu não faltarei tem um sentido em português que hoje talvez esteja se perdendo, mas entre o pessoal talvez um pouco mais antigo, vamos chamar assim, tinha esse uso. Vou dar aqui um exemplo que vai ficar muito claro. Talvez o seu pai, sua mãe, um avô, uma avó, vinha para você e falava o seguinte, meu filho, eu estou preocupado aqui com o futuro, né? E eu fiz aqui uma poupança, uma reserva, um seguro de vida, para se um dia eu vier a faltar, né? Esse uso é o que está aparecendo aqui no Salmo 23. Se eu vier a faltar, significa o quê? Se Deus nos livre e eu amanhã não puder estar presente como eu estou hoje, tá? Seja por uma doença, seja por uma invalidez, seja pela morte, que é a pior das faltas nesse sentido, né? Eu não quero que você fique desamparado. Essa é a ideia do quando um avô vinha falar, né? Eu fiz aí um seguro para você. Então o Salmo 23, ele está falando deste conceito, percebe? Como o Senhor pastoreia em mim, eu não faltarei. É quase que, cuidado que é um quase, tá? Não é exatamente a ideia que a gente tem, mas é um salmo que fala um pouco de imortalidade. Se Deus está do meu lado e está me... Isso aqui é o coisinha para limpar a tela. Se Deus está do meu lado e me pastoreando, eu não faltarei. Eu vou ter uma vida plena. Eu vou ter uma vida longa e, como eu falei, talvez até eterna. A gente vai ver que no fim do versículo vai trazer isso. Tudo bem? Então, muito cuidado com essa tradução aí. Não é um salmo que está prometendo sucesso. Aliás, isso a gente viu no salmo de ontem, tinha um que fala... O justo, ele vai ser como uma árvore plantada perto do rio, que dá frutos, né? E vai yatzliach em todas as suas coisas. Vai ter sucesso em todas as suas coisas. Ali sim. Ali é um salmo que fala disso. Esse aqui, o pessoal às vezes lê dentro de o que se chama hoje uma teologia da prosperidade, né? O Senhor está comigo, nada me vai faltar. Tem nada de prosperidade. Aqui não estamos falando de bem material. Não estamos falando que você vai ter tudo que você quer na vida. Aliás, não estamos falando nem de bem material, nem de outro bem. Né? Não se trata de você ter tudo na vida, de não te faltar nada. Tá? O versículo é, você não vai faltar. Você vai ser uma pessoa que está sempre presente, que consegue se manter viva do melhor modo. Tudo bem? Bom, então, como eu falei, o versículo começa, o salmo começa, Davi se comparando como uma ovelha, Deus como um pastor, e como esse pastor é extremamente poderoso, eu não vou morrer. Né? Se eu tenho um bom pastor, a ovelhinha não morre. Essa ovelhinha está protegida. Ela não vai cair num buraco, ela não vai ser levada pelas águas, que daqui a pouco a gente vai falar, ela não vai ser atacada pelo lobo. Percebe? Essa é a metáfora. Eu não vou faltar, eu não vou morrer. Tudo bem? Bom, agora, já vamos então para o versículo 2. Se eu sou essa ovelhinha e Deus me pastoreia, o que acontece no segundo versículo? Binot deshe yarbitseni. Nos locais de repouso, vamos traduzir assim, eu vou... nos locais de repouso com grama, vamos traduzir desse modo, tá? Binot deshe yarbitseni. Ele me faz deitar, né? O meu pastor me faz deitar. Almei menuchot yenachaleni. E sobre águas, ou para águas tranquilas, ele me conduz. Então vamos lá. Essa palavrinha aí, né, neot, é uma palavrinha um pouco chata de traduzir, como eu falei que às vezes acontece nos Salmos, né? O comentarista Radak, que eu falei que eu estou seguindo muito aqui a interpretação dele, ele diz que é a mesma palavra hebraica para nové, só que ela tem uma mudança aí técnica, tá? O vav saiu e entrou um aleph. Nové, em hebraico, é um local de moradia, não é exatamente um local de repouso, tá? Pelo menos pelo Radak. Mas a origem da palavra neot é realmente um local agradável, tá? De prazer. Então, veja que aqui tem uma palavra, de novo, o Salmo usa muito isso, com duplo sentido de propósito. É um local onde eu repouso, né? O pastor me leva para um local de descanso, mas é um local de moradia.
Então, quando eu entender como um local de repouso, né, por que ele tem deshe? Deshe é mato, ele tem erva, ele tem grama. Por quê? Porque a ovelha, no seu momento de repouso, ela vai comer. Né? É tipo o self-service da ovelhinha. Você solta ela num lugar tranquilo, onde ela pode comer e ela tem o seu matinho. Mas, ao mesmo tempo, como diz o Radak, né, não é só levar as ovelhas para comer pasto e isso é agradável. É também no sentido, o bom pastor faz essas ovelhas ficarem num local apropriado, né, para elas dormirem, e é um local de moradia. Muitas vezes o pastor antigo punha as ovelhas dentro da própria casa. Aliás, essa é uma história muito interessante da antropologia. Os humanos viviam com seus animais dentro do mesmo ambiente. Se você tinha uma vaca, se você tinha bode, cabra, ovelha, era dentro da casa. Então é nesse sentido o Radak diz, né? Deus é o meu pastor, ele me leva para esses dois ambientes, entendeu? Um lugar de repouso, tranquilo, onde eu tenho mato, onde eu tenho pasto para comer, e eu tenho também um local para hospedar-me. E aí, quando essas ovelhinhas não precisam só comer, elas precisam também de água, a segunda parte do versículo 2, né? Almei menuchot yenachaleine. Para águas tranquilas, ela me leva. Por quê? Se eu levar essa ovelha para beber em águas turbulentas ou mais fortes, né? Pode ser perigoso. Essas águas podem levar a ovelha embora. Então vamos imaginar que eu levo essa ovelha para beber num rio muito caudaloso. Não sei, às vezes ela escorrega, a água leva e põe em risco a vida dessa ovelha. Então é um fato de cuidado, de amor e de proteção que esse pastor me leve para beber em águas calmas, águas tranquilas. De novo, para que eu possa ter uma ideia de vida tranquila. Percebe? Então o Salmo começa a ir por esse lado. O que eu tenho pelo fato de Deus ser o meu pastor é tranquilidade, é calma. São lugares prazerosos e lugares deleitosos. Se isso não tivesse claro, né, se faltasse prova, veja como vai dizer agora o versículo 3. Né? Nafshi yeshovev yancheini. Usa o mesmo verbo ali de descanso, de repouso. A minha alma, né, vai conseguir... Yeshovev, né, é um verbo difícil de traduzir, mas habitar, né, com tranquilidade. Bemagelei tzedek leman shemo. E vai, pelas veredas de justiça, caminhar em amor ao seu nome. Bom, vamos entender algumas coisas assim. Então, quando eu tenho o Deus como meu pastor, Deus me pastoreando, né, eu tenho a minha própria alma fica tranquila. E aqui a palavra nefesh é alma. Lembra que no outro salmo eu falei que não. No Salmo 150, Kola Neshamat Aleliá, né? Era uma palavra que a Kabbalah usa para a alma, mas eu estou falando de tudo que respira. A tradução correta ali é tudo que respira louva a Deus. Aqui aparece a palavra Nefesh, não Neshamah. Nefesh sim é o conceito de alma no Salmo. Então até a minha alma fica tranquila. Tá? Bom, o Radak diz que esse versículo está ligado a Isaías, eu não lembro exatamente qual versículo, mas que fala lá que Eshovev, como eu disse, é um verbo que implica gentileza, tranquilidade. Esse pastor cuida de mim de tal modo que a minha alma fica tranquila. Minha alma pode viver de modo gentil. Basicamente, pessoal, é um salmo anti-estresse. É um salmo que está falando assim, você vai viver em paz, você vai viver sem estresse. Quem tem essa situação descrita no salmo, não vive com ansiedade, não vive com angústia, não vive com medo. Tá? Eu comparei algumas traduções, se você quiser comenta a sua como está aqui, que põe uma coisa assim como refrigera minha alma. Né? É uma tradução meio louca, eu acho, não tem nada a ver com refrigerar. Né? Primeiro que refrigerar é um sentido muito técnico de baixar a temperatura, né? Isso é refrigerar. Mas tem um sentido poético de tranquiliza, mas não é exatamente isso, tá? Então a tradução boa seria assim, minha alma fica em repouso, minha alma fica serena, minha alma fica sem estresse, fica tranquila, tá? E aí, veja só, eu ando por veredas de justiça. O que é isso? A ideia é que o bom pastor, ele não faz a ovelhinha dele se estafar. Ele não fica levando ela para a montanha, para o vale, para o deserto, por uma hora para cá, uma hora para lá, para a direita, para a esquerda. Não, ele faz essas ovelhinhas andarem o mínimo necessário em território, sempre que possível, plano. Né? Você não faz essa ovelha ficar trabalhando demais, e essa é a ideia de uma vida tranquila. Quando precisa, eu estou indo para o pasto verdinho, talvez no fim do dia para comer. Quando vai caindo a noite, eu volto para casa e tenho um local para habitar. Percebe? Essa é a ideia. Então eu tenho uma vida de tranquilidade, uma vida de serenidade. E isso está então ligado com essas veredas de justiça. É claro que veredas de justiça eu ando
em veredas onde ocorre o julgamento, mas aqui esse julgamento atribui um valor maior, né? É justiça porque Deus está fazendo o que é justo. Deus está me dando a vida de tranquilidade, percebeu? A vida de tranquilidade é uma justiça que nós temos que ter. Uma pessoa que está numa vida estressada, atribulada, ela não está vivendo a vida justa. Essa é a ideia. Agora, cuidado aqui também, quando fala que é um caminho de justiça, pelo qual Deus me leva, não é que é justiça porque eu mereço. O Salmo não tem esse ego, né? Esse ego que algumas pessoas poderiam ter. Ah, então eu mereço que Deus me dê. Não. Deus não está fazendo isso por mim, porque eu tenho algum mérito, mas é mérito dele. Ou seja, o versículo termina falando amor ao seu nome. É que o nome dele é de tanto amor. É um pastor tão amoroso, tão carinhoso, que ele quer que eu ande pelas veredas de justiça. Esse pastor amoroso quer que eu ande por uma vereda, por um caminho, onde a vida seja justa. E o que significa vida justa? Neste salmo, uma vida tranquila, uma vida de paz. Tá dando para entender o que Deus me dá? Né? Qual que é a ideia do salmo? Bom, então aí começa o versículo 4, vai elaborando as ideias e diz o seguinte: Gam ki elech begei salmavet, e aqui também é um versículo bem famoso, a tal ponto chega essa minha tranquilidade que, ainda que eu ande pelo Gate Salmavet é um vale, Gei é um vale, né? Então é obviamente de novo uma descrição metafórica usando elementos da natureza pastoral, né? A ovelha anda por um vale, mas aqui não é um vale gostoso, é um vale Salmavet. Salmavet é literalmente que parece a morte, né? Tsal é sombra e Mavet é morte. Então é como se fosse um vale à sombra da morte, no sentido de que não é exatamente a morte, né? Mas ela é a sombra da morte, é muito parecida. Assim como a sombra de uma pessoa parece a pessoa, mas não é a pessoa, né? Aqui eu estou falando de um vale que parece a morte, tá? Então o que significa ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte? A minha tranquilidade é tanta, como a gente viu no versículo 3, que ainda que eu passe por muito perrengue, por poucas e boas, e que o vale que esse pastor me ponha não seja lá o vale prazeroso com ervinha para eu comer, né? Ainda que seja um vale totalmente oposto disso, lo irá. Eu não vou ter medo, né? Eu não vou ficar com nenhuma aflição, de novo. Lo irá, ra. Eu não vou temer nenhum mal. Ainda que o vale ali seja meio inóspito, vamos supor que seja um vale mais desértico, com areia, me falta comida, alguma coisa assim, eu não vou temer. Por dentro eu vou estar muito tranquilo, tá? Bom, numa interpretação mais cabalística, antes de acabar o versículo 4, a Kabbalah vai dizer que esse vale da sombra da morte é o próprio túmulo, tá? É a ideia de que quando eu for pro túmulo eu também não vou temer. Ou seja, quando eu morrer e se eu tive essa conexão com Deus como pastor que está cuidando de mim, eu não preciso temer. Cuidado, eu falei disso no vídeo anterior, não se trata de vida no sobremundo ou no além-mundo. Isso não é uma crença que tinha muito na época bíblica, tá? Ela inclusive estava sendo discutida entre fariseus, saduceus, essênios, né? Não se trata de você falar assim, bom, a minha vida pós-morte vai ser tranquila. Não, é o túmulo mesmo. Tá? O que o rei Davi está falando nesse sentido é o local onde você vai ser enterrado. O corpo talvez vai passar ali por umas aflições quando a alma se separar, mas mesmo esse processo vai ser tranquilo, né? Eu não vou temer nenhum mal. Por quê? Que atá imadi, porque você está comigo, né? Então aqui é bastante óbvio. Atá, você, Deus, está comigo. Que mais? Shiftecha, o teu cajado, e a gente já vai falar disso, o mishantecha e o teu... São duas palavras para cajado, né? A tua vara e o teu cajado, ema e enachumene. Eles me dão, de novo, tranquilidade, me dão conforto, quase, tá? Eu vi algumas traduções que põem consolo, não é exatamente consolo, né? Consolo é a ideia de que quando você está triste, vem alguém te consolar. Aqui não é isso. O seu cajado, o seu bastão, né? Ele me dá tranquilidade. A ideia do salmo é o tempo inteiro essa. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do bastão, do cajado, né? O que acontece? Pastores, em geral, têm um cajado, né? Não sei se você já viu em filme bíblico, em representações, mas o pastor, em geral, ele tem um cajado. E esse cajado, ele serve duas funções. A primeira, e a principal, claro, é guiar, lidar, né? E conduzir as ovelhas. Então, o cajado é para dar uma empurradinha quando as ovelhas estão paradas, é para indicar o caminho, para fazer elas andarem, né? É para conduzir as ovelhas. E isso é, então, quando as ovelhas estão
no caminho. Mas quando as ovelhas estão paradas comendo, e o pastor não precisa usar o cajado, o cajado serve para ele, pastor, né? O bastão serve para ele. Por quê? Ele se apoia nesse cajado, ele se suporta no cajado e fica ali quase como uma bengala. Então quando está tudo tranquilo e as ovelhas estão comendo, o pastor se apoia ali no cajado e fica, né, tranquilo. Agora, olha que interessante. Como a gente está falando de um pastor que não é obviamente humano, eu estou falando que Deus pastoreia em mim, ele não tem necessidade desse cajado com dupla função, né? Deus não precisa do cajado para ele ficar apoiado, né? Ter ali um suporte. Ele tem o cajado para guiar as ovelhas. Então o Salmo está fazendo aí um jogo com isso. Um cajado de um pastor humano teria duas funções, mas o cajado de Deus são dois nomes que aparecem, cajado e vara, tá? Que resumem a mesma função para mim, não para Deus. O cajado não é para Deus. Percebe? O cajado serve para me guiar e para me dar apoio e suporte. Entendeu como o Salmo reverte a ideia original de um cajado? Tá? Duas funções em uma e não para Deus. Enquanto um cajado humano favorece o pastor humano, o cajado de Deus não. Tá? Bom, e aí versículo 5, claro, ligado a tudo isso. Eu acabei esse? Acabei. Ah não, desculpa, não acabei. Ah não, acabei sim. E a tua vara e o teu cajado, Ema e Enahamuni, né? Vão me dar tranquilidade. Versículo 5, que é o penúltimo, esse é um salminho pequeno, e hoje eu prometo que eu vou tentar fazer o vídeo curto, embora vocês tenham sido muito generosos e falaram que adoraram o vídeo longo. Versículo 5 diz o seguinte, Ta'aroch lepanai shulchan neged tzorerai. E você prepara, lefanai é literalmente diante de mim, né? Na minha frente você prepara shulchan, uma mesa, neged tzorerai. E aí uma palavrinha um pouco difícil, né? Bom, você prepara uma mesa, eu já vou falar, mas a palavra tzorerai é literalmente da palavra tsarar, que é ter um estresse, de novo, você passar por uma angústia, né? Pode ser, inclusive, no hebraico bíblico, você ter uma, como chama quando você faz um exercício? Cãibra. Então, veja que a gente está falando assim de um pastor que não faz essa ovelha andar muito, se cansar, percebe? E aqui aparece essa ideia. Eu não tenho nem o esforço físico quando eu estou ligado com Deus. Percebe? Essa é a ideia. Eu não vou ter tzorerai, eu não vou ter sofrimento corporal, eu não vou ter cãibra, eu não vou ter cansaço, tá? Então é a ideia de eu não vou ter isso. Só que a maioria dos salmos vão traduzir, provavelmente a sua tradução tá assim, eu não vou ter inimigos, né? Dá para interpretar como isso, mas não é exatamente o significado do negócio, tá? Por que dá para interpretar como isso? Tzorerai é realmente um opositor, tá? E em especial na Bíblia é geralmente usado como um cônjuge opositor. Ou seja, quando você se casa com alguém que não é exatamente da tua química, que não deu química, e aquele casamento acaba ficando negativo, né? Isso é um chamado um tzorerai. Então percebe que não é exatamente inimigo? Porque inimigo pode dar um contexto, como o do Salmo 149 e 150, de ser político, né? De eu tô falando assim, ah não, eu quero eliminar meus inimigos, Davi como rei. Aqui não é essa a ideia. Aqui é de novo, Deus me ajuda a não ter sofrimentos na vida. Deus me ajuda a não ter dissabores. Deus me ajuda a não ter cãibras físicas e espirituais e gente contra mim. Mas não é exatamente inimigo político. Tudo bem? Bom, agora, o que é interessante, e é um verso que eu vou deixar um pouco aberto, o que é prepara uma mesa, né, para mim? Obviamente a mesa está aparecendo como aquilo que bloqueia esses sofrimentos, né? Então, você, Deus, me põe uma mesa que bloqueia essas negatividades. Mas, então perceba que essa mesa, ela é muito importante. Ela não é só você dar vitória. Aliás, não é sobre dar vitória sobre os seus sofrimentos. O versículo não está prometendo isso. O versículo está falando que você vai ter prevenção de sofrimento. Ou seja, antes ainda que o inimigo apareça, que o sofrimento apareça, você vai ter a prevenção. Uma coisa é o inimigo vir e porque você está ligado a Deus, você ganha. Você, né, tem vitória. Não é disso que o versículo está falando. Antes mesmo do inimigo vir, você já não vai ser assolado, percebe? O versículo está falando, eu tenho um impedimento para que os inimigos possam agir na tua vida. A mesa, ela é uma barreira. É quase que ela está entrando aqui num sinal de um muro. Eu tenho uma mesa que me dá fortaleza. Eu fico atrás dessa mesa e ela me protege. O que eu acho que é difícil explicar e que eu falei que eu vou deixar em aberto? Por que
Desculpa, virei a câmera aqui sem querer. Por que que isso é posto como uma mesa? Né? Por que que o rei Davi, o salmista, não usou outra palavra? Por que que ele não falou, não faz um muro? Né? E esse muro me deixa longe dos sofrimentos. Tá? Eu já vi algumas leituras que dizem que essa mesa é para referir-se também a uma mesa que aparece em Samuel, no livro de Reis, a mesa onde comem os poderosos. Né? Os reis era muito importante na história antiga, na mesa de quem você comia. Se você era chamado para comer na mesa de um rei, você era comensal do rei, isso indicava muito status, né? E no sentido político agora sim, uma proteção, você é amigo do rei, você come na mesma mesa comensal que o rei. Então algumas interpretações que eu vi vão nesse sentido, que Deus prepara uma mesa no sentido quase que eu e Deus comemos na mesma mesa. E essa mesa ela é tão, como eu falei, forte, ela é uma barreira tão forte que os inimigos nem chegam a vir para mim. De novo, não é que eles vêm e eu ganho, eu nem tenho inimigos, essa mesa me protege. Tudo bem? Se for esse sentido, essa mesa que serve de bloqueio, apesar de ser uma imagem misteriosa, né, liga de novo a ideia de ovelhas comendo no pasto. Eu estou comendo com alguém que é muito poderoso, com Deus. Eu estou comendo com um pastor que é maravilhoso, a ponto de que nenhum mal me abate. Tá? Bom, e aí o versículo termina. Não só isso, né? Que mais? Dishanta bashemen roshi kosi revaya. Além de você me dar essa mesa, né? Eu tenho a cabeça untada em óleo, tá? E aí obviamente aparece de novo a ideia messiânica no sentido clássico do que é messiânico. Toda pessoa de cargo importante na Israel antiga, ela era ungida, jogar óleo sobre a cabeça. Basicamente você fazia isso com um rei e com os sacerdotes. Então tá aparecendo essa imagem, você além de me dar essa imagem, unta a minha cabeça com óleo, unge a minha cabeça com óleo, né? Então, Dishanta Bashemen Roshi e Kosi Revaya. E o meu copo transborda. O meu copo demonstra abundância. Então veja que tanto o óleo sendo derramado na cabeça é um sinal de riqueza, não no sentido bem literal, tá? Tô falando riqueza no sentido prosperidade e abundância, porque derramar óleo sobre a cabeça, óleo é caro. Né? Imagina ainda numa sociedade antiga, onde muita gente não tinha nem o que comer, você ungia uma pessoa com óleo. Então é um sinal de realmente muito status, e o meu copo transborda, o meu copo tem abundância, percebe? Então a ideia é que, de todas as bênçãos que eu recebo por ter meu pastor, por ter Deus como meu pastor, eu tenho não só a paz e a tranquilidade, e agora que aparece um sentido também de fartura, de prosperidade. Tá? Pode ser uma prosperidade material? Pode. E aí daria para usar esse salmo como teologia da prosperidade. Tá? Mas não o primeiro versículo. O primeiro versículo, nada me faltará, já vimos que está errado. Aqui sim. Mas é uma prosperidade material, só que antes de mais nada, espiritual. Por que que é espiritual? A prova vai vir agora no último versículo que a gente vai analisar. E aliás, é um último versículo, eu acho que vocês vão concordar comigo, muito humano. Porque olha só o que acontece. Ele começa com a palavra ar. Ar é quase que, no entanto, Tov vahesed yerdefuni. O que significa isso? É basicamente como ele fala o seguinte, olha, eu sou humano, né? E como todo humano, obrigado por tudo que você me falou nos versículos 1 a 5. Quando você é meu pastor, eu tenho ali um monte de coisas boas, né? Eu tenho uma mesa que me serve de obstáculo, eu tenho óleo abundante, eu tenho apoio e suporte do cajado, tudo isso. Mas eu vou te pedir mais uma coisa. Então esse é o lado que eu acho extremamente humano do Salmo, percebe? O ser humano está sempre querendo algo, sempre com falta de algo, né? Então a gente tá feliz, a gente agradece, mas a gente sempre olha um pouquinho da metade vazia do copo, né? O que eu não consegui, o que me falta. E o Salmo aqui... Opa! Virei de novo a câmera, fui limpar uma sujeirinha. Então o que ele fala? Obrigado por tudo, mas eu quero mais uma coisa. E o que ele pede? Como eu falei, a prova de que o Salmo traz disso, ele pede paz e tranquilidade. Né? Aqui aparecem as palavras literalmente Tov vahesed. Tov vahesed significa literalmente bom e bondade. Né? Bem e bondade. Mas no sentido que nós estamos falando, ligando com todo o Salmo, o que significa ter uma vida boa e uma vida de bondade? Isso que eu estou falando. É uma vida de paz e de tranquilidade.
Tá? Eu não estou falando que eu quero uma vida de bons atos, como eu já vi alguns falando, né? De bons atos espirituais, de bons atos meritórios. Não é uma vida boa, como a gente fala em português, obviamente. Eu quero levar uma vida boa, despreocupada, financeira. Não é disso. É uma vida de paz e tranquilidade. Agora, mesmo isso, veja só, por que eu falei que a prosperidade do copo ali em abundância, né? Aliás, o óleo representando isso, eu não quero essa vida boa, essa vida tranquila para o material. Mas olha o que ele diz no final. Eu quero que isso me persiga, que o bem e a bondade me persigam. Kol mei hayai, todos os dias da minha vida. Veshafti beveit Adonai. E assim eu vou poder sentar na casa de Deus. Leori Yamim. Né? Para todo sempre. Então, para que eu quero essa vida de paz e tranquilidade? Para poder sentar na casa de Deus. O que era a casa de Deus na época de Davi? O templo. Né? Para poder ficar no santuário e ter uma conexão com o divino. Então o Salmo pede tranquilidade para eu poder me dedicar ao espiritual, o que hoje a gente chamaria de espiritual, para ficar no templo de Deus. Entendeu a questão? De novo, o Salmo não está preocupado com bens materiais, o Salmo não é de prosperidade. Então eu falei ali do óleo, quando ele usa. O óleo ele representa, como eu disse, sim, um status nobre, e obviamente que é por isso que o Teilim usa, o Salmo usa, mas o óleo também representa, vamos lembrar como eu disse, eu ungir uma pessoa a um cargo, que seja o do rei, seja o do sacerdote, é espiritual. Então derramar óleo na minha cabeça e o meu copo transbordar quer dizer que eu tenho abundância espiritual. Tá? De novo, eu entendo quem quer usar esse salmo para teologia de prosperidade. Né? Falar que com o Salmo 23 você vai ter riqueza, não vai te faltar comida. Mas não é exatamente essa a ideia do Salmo. Eu vou ter abundância espiritual. Eu vou ter, antes de mais nada, antes da abundância, paz e tranquilidade. Essa paz e tranquilidade vai me dar abundância. E aí eu termino pedindo. Mas além de tudo isso, por favor, me deixa ter essa vida tranquila para a espiritualidade. Tá? E aqui uma última nota que eu diria aparecem duas expressões relacionadas, mas não exatamente iguais. Né? É importante. Ele diz o seguinte: eu quero que o bem e a bondade me persigam todos os dias da minha vida, e que eu possa sentar na casa do Eterno, né, para todo sempre. Na verdade, a expressão Leor Yamim que aparece é por longos dias. Todo sempre foi uma tradução péssima da minha parte. Então, vamos lá. Por que essa diferença? Uma coisa é você pedir bem e bondade todos os dias da minha vida, mas eu não sei se minha vida é longa. Né? Deus nos livre, pode não ser. Pode ser que eu vá viver uma vida curta. Então, na primeira parte do versículo 6, ele está falando, não importa a extensão da minha vida, enquanto ela durar, eu quero essa vida tranquila, vamos chamar assim. Mas o fato de viver na casa de Deus, de sentar na casa de Deus, eu quero que seja longo. Leor Yamim. Isso eu quero que possa ser o máximo. Se Deus, na sua bondade, me conceder 90 anos para ficar na casa de Deus, é isso que o rei Davi está pedindo. Entendeu? A minha vida, se ela durar X anos, eu quero paz e tranquilidade. E viver com Deus eu quero o máximo possível. Tudo bem? Então, esse último versículo ele diz que, ok, eu sei que ainda que eu tenha todas as bênçãos, porque Deus é meu pastor, como eu falei, a mesa, o óleo abundante, o apoio, o suporte, isso quer dizer que nem sempre eu tenho paz. E isso eu acho que é uma mensagem muito bacana desse salmo. A gente conhece muita gente que tem um monte de coisa boa na vida, né? Recebe realmente um pastoreio de Deus, vamos chamar assim, ou é pastoreado por Deus, mas ainda assim algumas pessoas não têm paz. Algumas pessoas não têm tranquilidade. Ou seja, muitas vezes eu ter bênçãos na vida não se converte num sentimento de tranquilidade e de no stress, como eu falei. Então, esse salmo ele está falando isso. O rei Davi ele está reconhecendo. Olha, muito obrigado por tudo que você me deu. Eu sei que mesa de obstáculo eu tenho, que tem inimigo que nem se levanta contra mim. Eu sei que eu tenho óleo na minha cabeça e o copo abundante. Eu sei que eu tenho 2 cajados, apoio, suporte. Sei tudo isso. Mas eu não tenho paz. Eu sou uma pessoa que ainda tem aflição na minha alma, que ainda tem inquietude. Então o versículo 23, o rei Davi termina falando isso. Por favor, se eu posso fazer mais um pedido me dê essa paz. E aí a gente entra numa filosofia, vamos chamar assim, hebraica, que é o seguinte. A Kabbalah vai dizer, o judaísmo vai dizer que muito do que acontece na minha vida depende muito de mim e não do divino. Percebe? Aqui é um caso clássico desse no Salmo 23. A gente está vendo a figura do autor que tem praticamente tudo, as coisas mais importantes, mas ele não consegue ter paz interna. E isso dependeria dele. Ele teria que, como eu falei, parar de olhar a metade vazia do copo, né? E passar a olhar a metade cheia.
com as bênçãos que ele já tem, porque Deus é o pastor dele, ele fica com a alma tranquila. Mas ele confessa no final que ele não consegue, porque ele é humano demais. Porque ele tem medos, porque ele tem intranquilidade. Então, ele pede para o divino, né? Mas a lição que a gente poderia pôr na Kabbalah é, às vezes não depende só do divino. O divino já está te dando muita coisa. Talvez o divino está te dando tudo que você podia querer, mas ainda assim você está infeliz. Ainda assim você não tem satisfação. Você não tem paz. Então é aquela coisa, né? Tem gente que tem um monte de coisa boa e não consegue falar, poxa, que legal. Poxa, que vida tranquila, que vida ótima. E isso é uma coisa interna. Isso é uma coisa subjetiva. Isso depende de cada um. Tá? Claro que você pode pedir a Deus, como o Salmo termina pedindo. Né? Eu quero que Deus me ajude. Mas a Kabbalah e a filosofia judaica diriam, mas na verdade, talvez o problema esteja em você. Você nem precisaria estar pedindo a Deus, porque veja os 5 primeiros versículos. Você começou falando de tudo que você tem de bom, né? Como Deus é teu pastor, como você não faltará, tal. E aí? E cadê a sua paz e a tranquilidade? Ou seja, faça um esforço para isso na sua vida se converter em paz e tranquilidade. E isso depende, às vezes, mais de você do que de Deus. Gente, é isso. Hoje eu vou analisar só esse salmo, tá? Veja que só com isso já deu 35 minutos de vídeo, e eu fui curto, né? Poderia falar muito mais. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários, deixem joinha, se inscrevam no canal se não estão inscritos, principalmente se quiserem comparar a tradução, alguma coisa com o que eu traduzi, como está na sua Bíblia, fazer alguma reflexão, tá? E também se quiserem sugerir salmos para os próximos dias, à vontade. Eu já tenho aqui alguma lista do que eu vou ler, mas já vi que alguns deixaram sugestão, eventualmente eu posso também abordar um salmo que vocês pediram, tá bom? Então, espero que tenham gostado. Não traduza mais o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? É o Senhor me pastoreia, eu não faltarei. E mais do que só traduzir, vamos aplicar esse salmo, viver esse salmo na nossa vida. Um bom dia a todos e tudo de bom. Beijo grande. Tchau, tchau.